Boa noite, pessoal. Hoje eu tô sem assessoria aqui. Vocês me têm um pouquinho de paciência que eu tô organizando aqui para convidar a nossa convidada. Olá, Sara. Oi, Seja bem-vinda. obrigada. Você me perdoa por não ter visto que você estava aqui. Imagina! Deixa só eu abrir aqui para a gente começar. Pessoal, estão nos escutando? Tinha o pessoal reclamando do som. Você tá me ouvindo bem, Diogo? Eu estou te ouvindo muito bem. Mas é igual o pessoal antigo. Um, dois, som, testando. Testando? Então vamos lá, pessoal. Essa é a Sara. Ela é especialista em saúde pública e a Megasoft resolveu convidá-la para que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre os recursos da saúde nessa pandemia que vem E- atormentando os gestores, vem fazendo com que gestores percam a noite, vem fazendo com que o Ministério Público apareça nos noticiários, percam as noites também. E eu Tem acho que é dado bastante confusão, né? bastante confusão, né? Eu acho que é um tema extremamente relevante para os dias atuais. A Sara é enfermeira, graduada pela PUC-GO, especialista em saúde pública pelo CEEN e consultora plena em gestão de saúde na ICS, Sistema de Gestão de Saúde em Saúde Pública. Sara, você quer explicar para o pessoal o que é o ICS, Claro. por Então, favor? primeiramente eu queria agradecer o convite, queria agradecer a oportunidade da Megasoft. Como o Diogo já falou, sou enfermeira, especialista em saúde pública e trabalho juntamente com a ICS. A ICS é uma empresa em que a gente desenvolve software e sistema específico e voltado para a questão de saúde pública. Então, a gente já tem uma parceria aí de um tempo razoável com a Megasoft, em que a gente participa junto, em parceria com algumas prefeituras municipais de saúde. E o meu departamento é responsável por essa questão de orientação financeira dos gestores, instrumentos de gestão, auxiliar eles nas prestações de contas, projetos para implantar novos serviços e melhorar a saúde dos municípios. Então, hoje nós vamos tratar um pouquinho dessa situação de financiamento de Covid, que é algo que tem sido muito discutido, tem sido abrangente, né, nesse contexto de pandemia que a gente tem vivido e muitos gestores têm tido dificuldade de definir como que vai utilizar esses recursos. É isso aí. Hoje eu vou fazer um comentário aqui. Hoje eu fui convidar alguns gestores de saúde e alguns te conheciam e elogiaram bastante. Falaram que você ia falar muita coisa boa aqui. Nossa, que maravilha! A responsabilidade está grande aqui na Não, Microsoft hoje. pensa o peso. Mas eu tenho É, certeza que a gente vai conseguir contribuir bastante, tanto pela prática, né, que a gente tem lá na ICS, a gente trabalha mais ou menos com 70 municípios em Goiás, Minas e Tocantins. E também os gestores que estão presentes aí na live poderão contribuir para a gente com questionamentos e dúvidas da realidade deles também. justamente. Sara, eu acho que todo mundo sabe um pouquinho já sobre esse tema, que o governo federal disponibilizou várias linhas de recursos para os municípios e muitas pessoas, muitos gestores não sabiam direito o que fazer com cada linha dessa, com cada fonte dessa, vamos ser mais técnico. Te pedir para explanar um pouquinho para o pessoal quais foram essas fontes de recursos disponibilizadas pelo governo federal para os municípios nesse momento de pandemia. Tá. Na situação de Covid, a gente tenta ficar um pouco amedrontado e um pouco assustado com os recursos que estão vindo, né? Por ser um contexto completamente diferente e novo do que nós já vivemos. Só que, na verdade, não tem muito segredo com o que já é feito dentro do âmbito da saúde, principalmente porque essas ações de enfrentamento à contaminação e infecção do Covid,
As ações que a gente pode fazer para combater isso são ações já corriqueiras das unidades de saúde, das unidades hospitalares. Só que nós temos que ter um pouco mais de cautela e um pouco mais de cuidado. E antes da gente entrar especificamente no tema de financiamento de Covid, eu acredito que seja importante a gente inteirar um pouquinho sobre o financiamento no SUS, o como que ele se dá, como ele acontece, para a gente conseguir compreender melhor essa questão do Covid. Vamos E lá. entrando nisso, então vamos. Entrando nisso, a gente precisa reforçar a questão da Constituição Federal, em que se estabeleceu a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Depois desse artigo Certo ou da errado, esse é o Constituição... Brasil, né? Exato. E funcionando ou não é o que está na nossa Constituição. E, a partir disso, criou-se uma lei orgânica do SUS, que é a Lei 8080, em que define esse planejamento e a forma de financiamento do Sistema Único de Saúde. E determinou que ele ia ser um financiamento tanto local, dos municípios, estadual e federal. A partir disso, a gente tem 3 tipos de coparticipação nesses financiamentos do SUS. E em 2007 foi publicada a Portaria 204, em que se estabeleceu 6 blocos de financiamento. E é importante ressaltar que todo mundo, as outras secretarias dos municípios, falam que a saúde tem muito recurso, né? Que é a secretaria mais rica da cidade. E geralmente, sim, é a secretaria que tem mais recurso disponível mesmo, mas é a secretaria que tem mais gasto. E gastos altos. Quem está nos assistindo e tem, por exemplo, um hospital, sabe que o recurso que vem para manter esse serviço hospitalar é irrisório. Muitas vezes tem que entrar com uma grande parte de contrapartida municipal mesmo. E aí, nessa portaria 204, se estabeleceu 6 blocos de financiamento, que permeava entre média e alta complexidade, atenção básica, vigilância epidemiológica, sanitária, assistência farmacêutica e investimento, só que isso gerava muita confusão, porque cada recurso tinha uma conta específica e os municípios acabavam, não tanto propositalmente, mas acabavam fazendo confusão com alguns recursos, transferindo recursos de uma conta para o outro e tinham que administrar muitas contas. Então, em 2017, foi publicada a Portaria 3992, que unificava esses blocos. E hoje é o que rege o Sistema Único de Saúde. Nós temos apenas 2 blocos de financiamento. Um que é para custeio, para as despesas correntes do serviço público em saúde, e o outro que é investimento. A partir disso, a gente tem 2 contas únicas, né? Se unificou os blocos e a gente só tem essas 2 contas para gerenciar. Só que isso não regulariza a utilizar o recurso de forma indevida e como bem entende o gestor. Existem regras e a gente precisa seguir esses planos de trabalho. E o pessoal tem bastante dúvida também, né, Sara? O que é essas despesas correntes? O que é material de consumo? Existe uma confusão muito grande nisso por conta da gente não saber, os gestores não saber diferenciar essa natureza de despesa. O que é caracterizado como uma despesa corrente, o que é caracterizado como uma despesa de capital. Mas a gente também vai sanar esses problemas aqui hoje. E aí, com essas contas unificadas, a gente consegue separar bem o que é despesa de capital e despesa de corrente. Então, hoje a gente tem 2 contas com planos de trabalho distintos. Então, eu tenho uma conta de custeio, mas nela eu tenho um plano de trabalho de atenção básica, de média e alta complexidade, assistência farmacêutica, vigilância em saúde e as demais. E o financiamento do Covid, ele veio com um programa de trabalho específico. Se abriu um crédito extraordinário para os recursos de Covid. Então, depois da portaria 188, em que declarou o estado de emergência em saúde, por conta da contaminação do novo coronavírus, se viu essa necessidade de criar um crédito extraordinário para isso e o governo federal começou a publicar várias medidas provisórias, abrindo esses créditos extraordinários em favor da saúde. E o interessante é que, por exemplo, por mais que a gente tenha contas unificadas hoje, eu tenho que utilizar o recurso que vem para atenção básica no plano de trabalho de atenção básica para as unidades básicas de saúde. Eu tenho que utilizar o recurso de assistência farmacêutica
específico para ele. E eu não posso fazer essa A transferência de manejar. recurso mais. E aí, com o Covid, o interessante é porque a gente tem a possibilidade de permear por todos esses campos. Porque o Covid, ele atinge, a gente precisa de remédios, porque as pessoas que são acometidas com a infecção, elas precisam de antibióticos, precisam de analgésicos, então ele permeia pela assistência farmacêutica. Eu posso atender um paciente de Covid dentro da minha unidade básica de saúde, então, ele também permeia pelo programa de trabalho de atenção básica. Eu provavelmente posso precisar fazer internação de algum paciente com confirmação de Covid no meu hospital. Então, eu tenho que ter ali um leito de isolamento para atender ele, para fazer esse atendimento de média e alta complexidade. Preciso solicitar exames, que é de média e alta também. Às vezes, solicitar algum tipo de exame complementar como raio-x. Então, o recurso do Covid, ele veio num crédito específico, mas eu posso utilizar ele por esses programas de trabalhos diferentes. Por isso que ele não veio especificamente no programa de trabalho da atenção básica ou de média e alta complexidade. Porque eu preciso permear por todos esses. Eu preciso também fazer ações de Covid voltado para vigilância em saúde, para educação em saúde, tanto da população quanto dos comerciantes, por exemplo. Então, o interessante do recurso é exatamente esse, que eu recebo ele, mas eu não preciso especificamente trabalhar com ele só nas minhas unidades básicas de saúde. Eu posso solicitar medicamentos, eu posso fazer, terceirizar alguns exames complementares que seja necessário, eu posso fazer a contratação de pessoal, aumentar o meu quadro de profissionais. E aí, o que a gente precisa fazer? Que é o que tem gerado muita dúvida. A gente não, os gestores não têm conseguido detectar quais são as reais necessidades. Então, recursos os municípios estão recebendo por meio das medidas provisórias e por alguns por meio de emenda parlamentar. A gente tem que detectar qual que é a necessidade local da cidade, o que eles estão precisando, o que está em deficiência, se é EPI para os profissionais, se é insumos, se é materiais, se é medicamentos. A partir disso, a gente precisa fazer um planejamento do que vai ser adquirido, qual que é a real necessidade daquilo, o quanto a gente vai comprar de cada item, verificar a legislação e também fazer uma comprovação fiscal disso. A gente precisa até mesmo dessa comprovação fiscal para depois, futuramente, a gente prestar contas. É isso aí, Sara. E desse planejamento, o que eu venho falando juridicamente, é que o mais importante disso tudo, da utilização do recurso, é ter planejamento, porque todos os problemas que todos os gestores estão tendo são pela falta de planejamento. Não planeja e sai comprando de qualquer modo, e lá na frente a Câmara vai fiscalizar, nós estamos num período eleitoral, os adversários vão fiscalizar, e o Ministério Público está em cima, então esse planejamento ele é extremamente necessário, tendo em vista que os recursos que estão vindo, eles, pelo que você disse, e a gente já verificou isso, eles podem ser, transitados entre ali a saúde e até tem algumas facilidades para adquirir certas coisas que levam os gestores, às vezes, a pensar em utilizar esse recurso para determinada coisa, mas que um pouco daquilo, sim, é para o Covid, mas um pouco daquilo não é para o Covid. Aí é o que a gente fala da falta de planejamento e o gestor depois vai ser punido. Isso Sim. parece que está acontecendo muito, né, Sara? Tem, e a gente tem tido bastante problema em questão de natureza de despesa mesmo. Por exemplo, os recursos que têm vindo do Ministério da Saúde são principalmente, em grande maioria, recursos de custeio. Só que o que eu já vi de gestor comprando respirador, equipamento de raio-x, comprando ambulância com o recurso de custeio que está vindo, é de forma indevida, justamente por causa dessa natureza. Se a gente tem que saber diferenciar muito bem o que é custeio e o que é investimento. E pela portaria 448, a gente consegue
determinar isso. Eu sempre falo para os nossos parceiros e para os nossos clientes que tudo que for bem durável, que gere patrimônio para o município e que tem durabilidade maior de 2 anos, é considerado como uma despesa de capital. Então, ele tem que, para fazer a aquisição desse material, ele tem que fazer a utilização de recursos prioritariamente de investimento. E o custeio são aquelas despesas correntes, contas de água, de luz, aluguel, das unidades básicas de pagamento de salários de profissionais que trabalham dentro da unidade. Isso tudo é caracterizado como despesa corrente. Um carro com uma despesa de custeio, por exemplo. Mas eu posso, Você sim, pode uma alugar. ambulância. Eu não posso comprar, mas eu posso fazer a manutenção desse veículo? Posso. Eu posso colocar combustível para essa ambulância, trazer um paciente de Covid da minha cidade até Goiânia, ou então até um hospital de campanha. Isso é caracterizado como custeio e eu posso estar utilizando. Mas aí o que tem gerado muito problema é isso. A gente tem até alguns casos na empresa que a gente se depara com alguns prefeitos, por exemplo, querendo fazer ampliação do hospital para ter um leito de isolamento para Covid, com recurso de custeio que está vindo. E isso é indevido, porque qualquer tipo de obra, ampliação, ou então construção de alguma unidade, por exemplo, os hospitais de campanha, tem que ser utilizado com recursos de investimento. E não são esses recursos que têm caído mensalmente para os municípios nos fundos municipais de saúde. A gente sabe que isso um pouco é parte de uma política do governo federal que sempre existiu, né? Que é esses recursos de custeio, eles, na verdade, eles são disponibilizados a título de custeio para que, se o município não utilizar aquilo tudo, ele devolver para a União, se ele não conseguir. Então, não sei, o que o legislador, o que o governo federal pensa? Nós vamos encaminhar o dinheiro. Se o município não precisar, ele vai nos devolver. Se não fosse de custeio, teoricamente o município ia comprar alguma coisa, ia gastar esse dinheiro de toda forma. O que pode ser também um contrassenso, é aquilo que você estava falando. Às vezes o município pode locar uma UTI móvel, mas não pode comprá-la. E o dinheiro da Sim. locação dele nesses 6 meses, às vezes vai ser mais caro do que comprar uma UTI móvel e deixar lá. A mesma coisa manter, locar espaços de hospitais para atendimento da Covid, e ele, sendo que ele poderia estar construindo um leito que seria duradouro. Então, assim, Uhum. é uma política pública discutível e que gera, às vezes, uma tristeza no gestor que está aqui na ponta fim, né? Porque o eleitor não entende isso. O eleitor, eu falo muito de eleitor aqui, Sara, porque a gente também tem a parte eleitoral, então às vezes a gente fica Eu vi, vocês estão complicado. tendo live também, né? Eu acabei de sair de um julgamento aqui no TRE, ainda estou com isso na cabeça. Então, o gestor lá, ele fica sofrendo com isso, porque a população lá dando com ele, ô, você está alugando a ambulância, sendo que você podia comprar, você explicar, não vai, né? Mas vai lá, E prossiga, às desculpa. vezes falta. Não, e muitas vezes falta até esse entendimento por parte da população mesmo. Porque às vezes Sim, a necessidade é realmente ter uma UTI, ter uma ambulância, ter um veículo novo para dar esse aporte para o município. Só que, infelizmente, com os recursos que são repassados, o município não pode fazer isso. E aí gera uma discussão, né? E gera até, às vezes, um conflito ali político na cidade. Mas a gente sempre tem orientado, principalmente em questão de Covid, que com esses recursos que estão vindo mensal, eles não podem estar fazendo isso. Mas, em contrapartida, o Ministério da Saúde abriu uma possibilidade para fazer a aquisição desses materiais, desses equipamentos que muitas vezes os municípios têm necessidade. Principalmente agora nesse contexto de Covid, muitas unidades hospitalares não tinham suporte para poder receber um paciente com contaminação e infecção de Covid, por falta de estrutura, por falta de equipamento disponível. Às vezes
a unidade hospitalar não tem nenhum tipo de... não tem oxímetro, não tem monitor cardíaco, não tem respiradores. Então, em contrapartida, o governo federal abriu uma brecha que não existia até então, que era você utilizar o recurso de saúde, de emendas parlamentares, pela Lei Complementar 172, todos os recursos que os municípios receberam antes de 2020 por meio de emenda e que não tinha, já tinha cumprido o objeto da proposta, mas ainda tinha saldo em conta, eles poderiam fazer uma transposição, uma transferência desse recurso. A transposição seria a gente mudar de programa de trabalho. Então, eu recebi uma emenda de um parlamentar X, um deputado X, para construção de uma unidade básica de saúde. Mas agora, no meu contexto de Covid, eu preciso adquirir um raio-x para eu verificar como é que está a evolução dessa infecção pulmonar do meu paciente. Então, eu fazendo, com essa lei, eu posso fazer uma alteração de programação anual de saúde, uma alteração de lei orçamentária anual e também ter a ciência do meu Conselho Municipal de Saúde para me respaldar e posso fazer a compra desse equipamento que eu preciso na necessidade de Covid. Ou fazer também a transferência de recursos, só que a transferência de recursos tem que ser dentro do mesmo programa de trabalho. Então, eu tenho um recurso para incremento MAC e aí mudar a natureza da despesa para capital, só que dentro do mesmo programa. Só que essa flexibilização só vai estar nesse período de calamidade. Então, prefeitos, os gestores, secretários municipais que precisam de adquirir bens permanentes, materiais e equipamentos, hoje a medição é essa Lei Complementar 172, que a partir dela a gente pode essa transferência ou transposição disso em contas. A gente tem contas, às vezes, desde 2013 que tem saldo, desde de gestões anteriores ainda tem saldo. Então, agora talvez seja um momento para a gente poder estar executando esses recursos que ainda estão. Isso dos federais, né? O que o pessoal mais pergunta vamos lá, o que tela para fazer isso para depois comprovar isso? Desculpa. Como fazer a transposição, o que mais perguntam? Isso. Então, para a gente poder fazer essa transposição ou transferência, a gente tem que fazer um ajuste nos instrumentos de planejamento deles. Então, existe um instrumento que chama Programação Anual de Saúde, em que a gente traça todas as ações que vão ser desenvolvidas na saúde naquele período. Então, para a gente fazer essa manobra financeira das emendas, a gente tem que fazer esse ajuste nesse instrumento de gestão. A gente tem que colocar lá que vai ser utilizado o recurso X de emenda tal, que antes originalmente era destinada para a construção de uma unidade e agora vai ser aplicada para adquirir um equipamento de raio-x ou algum monitor cardíaco, por exemplo. Depois desse ajuste nessa programação anual, a gente tem que fazer o ajuste de LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, a gente tem que entrar em contato com a parte contábil do município para a gente fazer esse ajuste e, posteriormente, desses dois ajustes, a gente apresentar isso para os conselhos municipais de saúde, pegando a ciência deles e eles estando de acordo com essa mudança de recurso que vai ser feita. O conselho é extremamente importante, né, Sara? Em todas essas prestações de contas, a ata do conselho tem que vir bonitinha, explicando que foi feito isso e o conselho concordou. Né? Sim, e inclusive essas prestações de contas desses recursos que têm vindo, todos os recursos do Covid, a gente vai ter que prestar contas disso no futuro. E uma forma da gente prestar conta é por meio do relatório anual de gestão,
em que o conselho tem que aprovar essa prestação de contas. Então, os secretários municipais de saúde já têm que estar guardando aí esses comprovantes fiscais, essas notas fiscais do que eles estão executando com esses recursos, para em março de 2021 a gente fazer o RAG do ano de 2020 agora, prestando contas de tudo que foi executado. E aí a gente tem um problema muito grande, porque como é ano eleitoral, dia 1º de janeiro ninguém vai querer saber mais de Secretaria Municipal de Saúde, né? Quem está na gestão hoje. Principalmente se for trocar de gestão. E aí essa prestação de contas a gente vai fazer em março do ano que vem. Então a gente tem esse problema, esse agravante que muitos gestores de certa forma, não vão participar dessa prestação de contas porque querem estar afastados da secretaria. Esse vai ser um grandíssimo problema nesse final de E a mandato. gente precisa que eles participem, porque foi o ano de exercício, né? Então é importante eles colaborarem. Em toda essa possibilidade de transposição e de remanejamento dos recursos, a gente tem que lembrar que nada muda o dever do gestor de planejar esses remanejamentos. E o que eu sempre tenho dito nos argumentos e nas explicações é que coloquem isso no papel, expliquem isso no papel, o porquê que está se fazendo isso. Nós estamos deixando de utilizar aquela verba que veio para a construção de uma sala de fisioterapia para construir o centro de monitoramento do paciente do Covid. Vamos explicar o porquê que você está fazendo isso, vamos explicar por que você tomou aquela atitude. Foi porque no município tal, nós tínhamos tantos casos confirmados, nós temos um relatório bem feito da sua equipe de planejamento ali que está acompanhando o Covid, para que não pareça que foi uma atitude desplanejada, sem planejamento, e que esse recurso lá no final, a gente sabe que ele pode ser gasto, mas ele vai ser analisado se ele foi bem gasto, bem gerido, e se teve utilização disso ali para a população, se ele não foi remanejado de forma que ficou ao relento lá. Então, isso é muito importante, sem contar que deve passar pelo jurídico seu para verificar como fazer. Se vai usar a Lei 866, se não vai, se nós vamos utilizar a legislação nova que faculta, que facilitou as compras emergenciais do Covid. Temos que elaborar termos de referência muito bem elaborados com vocês, enfermeiros, que sabem do assunto, com os gestores da saúde que sabem do assunto, com os médicos que sabem da saúde que está acontecendo com Covid ali na região. Então, isso é o que nós estamos tendo de maior problema hoje nos municípios, essa falta de planejamento. O pessoal sabe que pode, né, transpor, já começa, não, pega aquele recurso ali e já compra correndo aquilo dali porque a gente está precisando. E depois vamos ter problema lá na frente, se não tiver essa organização, né? E o que me preocupa muito, eu não sei se nos municípios que você assessora, você tem percebido isso também, mas o que me preocupa muito é porque hoje não se existe medicação contra a Covid, para combate de Covid. Então, a gente tem muitos municípios que estão adquirindo cloroquina, azitromicina, adquirindo todas essas... Ivermectina, esses medicamentos com recurso público do Ministério, com esse recurso de Covid, só que ainda não se tem nenhuma comprovação científica de que esses medicamentos realmente funcionem. Então, a orientação que a gente sempre tem passado é para todo tipo de gasto público que for feito, ter pelo menos alguma comprovação científica, porque caso haja questionamento disso pelo Ministério, pelos órgãos de controle, eles terem embasamento para mostrar o porquê que foi utilizado aquele recurso. E a gente muitos municípios têm adquirido, né, essas medicações, não vou entrar no quesito se é correto ou não,
mas a gente precisa que eles estejam cientes de que o importante é que eles tenham algum meio de comprovar que aquilo tem surtido efeito e que está sendo eficiente, no combate do Covid no território deles. Eu acho que, assim, eu tenho orientado também mais ou menos nesse sentido e pedido para que tenhamos um relatório técnico falando que aquilo dali vai gerar alguma coisa, para tirar a responsabilidade do gestor, a não ser que o gestor queira assumir essa responsabilidade e ele faça esse relatório por conta própria, fala, não, o presidente tomou cloroquina, ele está comprovado cientificamente que sara. Então, ele vai lá Uhum, e assina o documento e compra. A gente também não pode tirar sim. essa direção do gestor. Mas a gente tem orientado que pelo menos o infectologista assine, falando, ó, a ivermectina faz isso, isso e isso. Tem estudos lá na África que fala sobre a ivermectina, que a população lá não teve tanto isso. E o outro passo importante, além dessa compra, é essa distribuição. Porque a gente às vezes preocupa só com a compra, mas não é o fato da compra só que vai gerar ali a improbidade e o errado, e o ilícito. Por quê? Porque você entregar isso de maneira desordenada não faz sentido. É pegar dinheiro público e jogar fora. Porque cada medicamento desse pode ter um tipo de reação em pessoas diferentes. Então, eu digo que eles, vamos decidir que vamos comprar esse medicamento, tá? Mas vamos planejar então. Para quem que a gente vai distribuir? De que forma nós vamos distribuir? O que que nós queremos alcançar com isso? E vamos fazer um acompanhamento disso para ver se isso está surtindo efeito. Para depois, lá na frente, se o Ministério Público ou os próprios ministérios o Ministério da Saúde que repassou esse dinheiro, vier fazer qualquer solicitação, falando, você gastou esse dinheiro aí, distribuiu ivermectina para todo mundo, mas e aí? Cadê a comprovação de que esse dinheiro foi bem investido? Você vai ter que comprovar que você fez uma seleção correta para distribuir, que você comprovou ali que 100 pacientes que tomaram ivermectina não foram acometidos com a Covid. Então, você justifica o seu gasto público, né? E faz um acompanhamento clínico desses pacientes, né? Porque Justamente. se o usuário do SUS quer fazer uso da medicação, até pouco tempo não precisava de receita para isso, então ele pode fazer a utilização. Mas o gestor, com um recurso público, adquirir esses kits e fazer essa distribuição sem critério, que é uma das coisas que tem nos preocupado bastante, a gente tem discutido com os nossos gestores, para ter Sem contar, critério e respaldo para estar fazendo isso, né? sem contar que isso vai parecer eleitoreiro, né? Tem que tomar muito cuidado também com o Sim, Ministério Público local e com o é. adversário. Nós temos um ex-juiz que está nos assistindo aqui. Provavelmente, se ele ainda estivesse lá, ele ia achar bom essa discussão. Obrigado pela presença, Luciano. Tem uma pergunta aqui que vem até Hum. a calhar com o que a gente está falando nesse momento. MR Treinamentos pergunta: tem que comunicar o órgão repassador sobre a mudança de objeto? No caso das emendas federais, não. Se já cumpriu o objeto de origem, a gente só faz essa alteração da paz, da LOA e da ciência para o conselho. Agora, se é uma emenda estadual, a gente precisa destacar que tem também a lei 27771 do estado de Goiás, que permite fazer esses ajustes. Só que para o estado, as emendas não podem ter sido executadas anteriores a 2020 e precisa fazer a alteração do programa do plano de trabalho e comunicar à Secretaria Estadual de Saúde. Então, no caso da União, a gente não precisa comunicar. É só fazer esses ajustes que já está previsto na lei, mas no estadual, sim, a gente tem que fazer esse envio e essa atualização do plano de trabalho para a secretaria. A MR também perguntou aqui como está empenhando isso. Fonte de investimento? Acho que você explicou já. Os equipamentos, Eu acho que ele quis perguntar isso no momento que a gente estava falando disso. se for os equipamentos, vai ser sim com o recurso de investimento, principalmente se for fazer uma transposição, né, de recurso, ou então até mesmo uma transferência, que já mudando a natureza do recurso, ou então alterando o plano de trabalho. Tem uma outra pergunta aqui, que essa deu bastante discussão.
que é da Ieda Maria Silva. Ela pergunta o seguinte, Sara: pode-se gastar recursos do Covid para pagar insalubridade aos profissionais da saúde? Então, aí a gente tem que observar onde que esses profissionais de saúde estão atuando. A gente tem, só para fazer um adendo aqui, eu tenho alguns prefeitos que têm questionado muito a questão de barreiras sanitárias, que alguns profissionais têm feito acompanhamento dessas barreiras e feito até hora extra, né, disso. Então, se for um profissional da área da saúde, a gente pode sim estar utilizando recurso de Covid para isso, tanto para essas horas adicionais ou insalubridades. Porém, o que a gente tem visto é muitos gestores utilizando recurso de Covid para querer pagar uma hora extra, por exemplo, para um agente público. Então, a gente tem aí policiais, guardas que estão nas barreiras sanitárias, só que não é despesa de saúde. Se eu tivesse um técnico de enfermagem na barreira, fazendo orientações, uma educação em saúde, para as pessoas que estão transitando ali na entrada e saída da cidade, aí eu posso utilizar recurso de Covid, caso contrário, não. Então, eu tenho que verificar bem qual que é o profissional, onde ele está inserido, para a gente fazer essa diferenciação se é despesa de saúde ou não. Esse foi um tema bastante discutido no começo, né? E Inclusive, um outro ponto importante, falando dessas questões práticas, é que muitos gestores têm feito desinfecção de ruas, avenidas, praças, e aí até nos orçamentos, nas notas fiscais, vem descrito limpeza e desinfecção de avenidas, de locais públicos. Isso eu já adianto que não é natureza de despesa de saúde. E a gente nem tem evidências de que fazer isso uma é, desinfecção de rua vai minimizar efeitos de Covid. Então, a recomendação é para que não se faça. Se fosse uma desinfecção dentro do meu hospital, dentro da minha unidade de saúde, aí eu poderia sim utilizar recurso de Covid. Mas o que tem acontecido é que os gestores têm pagado valores assim exorbitantes para fazer desinfecção de rua, de praças, de avenidas, sendo que é algo que não vai surtir efeito no combate de Covid diretamente. Não tem evidências de que isso resolva a situação de contaminação. E também, lá na Lei Complementar 141 de 2012, deixa claro que limpeza urbana não é despesa de saúde. Então, em muitos comprovantes fiscais, vem descrito limpeza e desinfecção. Isso já descaracteriza como despesa de saúde, que não sendo como despesa de saúde, a gente não pode utilizar recurso de Covid. isso é bem, esse tema foi bem discutido antigamente, mas é pacífico, né? Que você não pode gastar com isso, com limpeza urbana. Tem uma outra pergunta da Márcia S. Traioto. Com essas verbas, nossa, tá ruim aqui, poderão ser adquiridos materiais permanentes. A gente já falou, mas acho que você pode dar Fazendo a uma... transposição ou transferência, sim. Ou então, também, se vir algum recurso de emenda parlamentar específico para investimento e equipamentos, a gente pode estar utilizando para esse fim também. O problema das emendas é porque o parlamentar já determina, né? Em muitos casos, já vem determinado qual que é o objeto. Para que é? Então, às vezes, o gestor não tem muito essa autonomia para escolher o que ele vai querer ou não. É claro que tem o diálogo antes, né? E pode ser negociado uma troca de objeto conforme a necessidade local, mas quem é detentor da emenda é o parlamentar, então ele que define o objeto também. Tem uma outra pergunta aqui que é a seguinte: como são feitos os custeios da saúde pública nos municípios? Tá, o custeio, ele depende muito da forma em qual plano de trabalho que é colocado.
por exemplo, um custeio para média e alta complexidade é levado em consideração a PPI do município. Então, a gente tem que verificar os procedimentos que aquele município vai começar a realizar e lá se define um teto, um MAC, para ser disponibilizado para ele. Se ele tem SAMU, isso vai agregar também no custeio dele. Se ele tem um CAPS, isso vai agregar no custeio dele. Em questão de Covid, os recursos eles estão sendo definidos muito por porte populacional. Então, o Ministério da Saúde tem um montante de recurso e ele divide ou por porte populacional ou conforme o teto MAC ou PAB que o município possui. Então, às vezes, se é um município que tem um recurso de MAC, faz mais procedimentos, faz cirurgias, tem um pronto atendimento, funciona 24 horas ou não funciona 24 horas, isso tudo está interferindo nesses recursos de Covid que estão vindo para os municípios. E tem uma outra aqui, eu estou passando para as perguntas, porque são muitas, senão o tempo nosso vai acabar e a gente não vai conseguir responder o pessoal. Espera aí um pouquinho. O que são despesas de saúde e o que não são despesas de saúde? É o que você estava explicando agora, mas cita mais exemplos para todo mundo, às vezes para esclarecer isso. Você tem isso na cabeça, porque você lida com isso todo dia. Às vezes as pessoas não têm tantos exemplos lá na cidade. Então, o que eu tenho que considerar como... Vou falar do que não é despesa de saúde, que talvez facilite. Por exemplo, aposentadorias não são despesas de saúde, mesmo de servidores, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agente comunitário de saúde, as aposentadorias, as pensões, programas alimentares. A gente sabe que a alimentação interfere diretamente na questão de saúde do indivíduo, mas esses programas alimentares não são considerados como despesa de saúde, assim como o saneamento básico também, a gente sabe que tem interferência direta, porém não é despesa de saúde, limpeza urbana também não, e inclusive algum servidor que faz... Voltou. Algum servidor que está alocado em outra área que não seja saúde, eu também não posso estar utilizando recurso de saúde para custear esse profissional. Mas, de forma bem generalizada e resumida, são os principais pontos do que a gente não considera como despesa de saúde. Tem uma outra perguntinha aqui que ele fala, e a Lei 173 também é só custeio? Sim. A gente coloca ela principalmente... Verificar... A gente coloca ela principalmente como recursos de custeio. Todos os recursos que têm vindo para a Covid, tanto nessas leis e também como nessas medidas provisórias, elas têm vindo especificamente para custeio. O único recurso que a gente vai ter de realmente investimento vai ser esses recursos de emenda parlamentar em que vem definido já qual que é a alocação de recursos. Vai ser para uma obra ou se vai ser para aquisição de equipamentos hospitalares ou da unidade básica de saúde. Vamos lá. O Cláudio pergunta, você falou que a desinfecção de ruas não pode gastar com recursos do Covid-19. E quando são os prédios públicos e calçadas do comércio? A mesma coisa. Entra no mesmo quesito. Porque eu não posso utilizar esse recurso. A gente tem que entender que esse recurso de Covid, ele veio específico para você administrar ele dentro da unidade de saúde ou então em locais que tenham interferência direta dos profissionais e dos agentes de saúde. Geralmente, quem faz essas desinfecções são empresas terceirizadas em que a gente não tem nenhum profissional de saúde atuando ali. Se eu tivesse, por exemplo, se eu montasse uma equipe de técnicos, ou então até com a minha equipe de vigilância, por exemplo, e a gente fosse fazer
não uma desinfecção, mas associado a isso, orientação nos comércios, por exemplo, eu poderia utilizar o recurso de Covid, mas específico para essa questão de calçadas, comércios, com uma empresa terceirizada para limpeza e desinfecção, não é caracterizado como saúde. E as perguntas não param, mas todas mais ou menos no Então, mesmo vamos sentido. lá. No bloco de custeio, Danilo Monteiro. No bloco de custeio pode ser feita aquisição de patrimônio? Exemplo, impressora para o UBS. Não, não posso. Com recurso de custeio, eu não posso comprar uma cadeira. Se eu precisar de uma mesa de escritório para minha unidade, eu não posso, porque é bem durável. Então, tudo que dura mais de 2 anos, eu considero como investimento. E eu Aí, aí o gestor vai falar para você que nunca viu a impressora da UBS durar mais de 2 anos. Voltou. Sara. Tá de volta? Eu não estou te ouvindo. Você está sem áudio. Alô? Sara? Tá me ouvindo? Tá sem áudio, ficou sem áudio. Voltou, Sara? Nem eu estou te ouvindo. Ué, pessoal, o que que aconteceu com o áudio? Estão me ouvindo? O áudio voltou? Uai, não sei o que aconteceu. Que pena. Tá saindo áudio? João, tá me ouvindo? Uai. Vocês estão me escutando? Diogo, vocês estão me escutando? Só a Sara que não? Sara, tenta. Pessoal, a- a- as internets da vida tem isso, né? Tecnologia às vezes trava e nos deixa na mão. Vamos ver se ela consegue voltar. Estão me ouvindo, né? Vamos ver se eu consigo conectá-la novamente. Mas muito boas. Ah, tá. Sara voltou aqui. Vamos ver se eu consigo convidá-la. Olá, Sara. voltamos. Voltou.
Por alguns minutos você ficou muda. Tá me ouvindo? Tá travando bastante. Oi, Voltamos, voltamos. Sara. Só que nós temos 2 minutinhos. Eu também não te ouvia. Tá, a gente estava Pois falando da é. impressora, Vamos não é? lá, foi muito boa. Isso, da impressora. Oi, Tá, oi. voltou. Você tá Tô te travado, escutando. Diogo. Eu estou lhe escutando, Sara. Pessoal, Oi, falta só dois? sim, voltou. Você voltou. Vamos lá. Você tá me Faça suas ouvindo, Diogo? considerações. Agora estou. Tá. Faça suas considerações antes que nós, antes que a Oi. gente caia e se machuque. Vou concluir então só o que a gente estava falando da impressora. Que a impressora ela não voltou Tá, estamos te escutando. para a gente finalizar então o assunto. A gente não pode adquirir, né? Tá, a gente não pode adquirir impressora, por exemplo, para unidade hospitalar ou para unidade básica de saúde, com recurso de Covid, principalmente recurso de custeio. Mas a gente pode manutenção de algum desses, ou então, por exemplo, o toner que a gente utiliza dentro da unidade, a gente pode uma despesa corrente. Mas adquirir o equipamento de patrimônio e entra no quesito de investimento. Só E para se a, concluir de- aquele assunto e inicial. se a demanda aumentar e precisar de mais impressoras, eles podem locar essas impressoras pelo fato de precisar lá para a Covid. Desde que bem fundamentado, né, Sara? Sim, isso, exatamente. Com uma demanda específica para isso e necessidade, eles podem fazer sim o aluguel do Isso. equipamento. Sara, faça suas considerações antes que o Instagram nos derrube e aviso para todos que vou pedir para a Megasoft para que façamos outra live acerca desse tema, que é um tema muito relevante para os dias atuais e que está Tá. sempre mudando. Nós teremos que fazer, provavelmente daqui 3 semanas nós já teremos novidades, então é sempre bom a gente estar falando desse assunto. Tá. Então, só para a gente concluir, eu queria deixar bem claro aqui para todos os recursos que forem serem utilizados na saúde, avaliar bem a necessidade de tal execução de recurso ou não, fazer um planejamento muito bem detalhado disso e fazendo a compra dentro da legislação e dentro do que a gente discutiu hoje, já façam todas as comprovações fiscais. A gente precisa que os secretários municipais de saúde se comprometam a ter esses documentos à mão, caso tenham questionamento, ou então caso alguém da população, o conselho, queira fazer, averiguar como está sendo utilizado esses recursos, eles precisam ter esses documentos à mão. Então,